Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. A Igreja como Israel de Deus. Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre uma das identidades mais profundas e significativas que a Igreja possui no plano de Deus, ser o Israel de Deus. Em Gálatas 6, verso 16, Paulo se refere à Igreja como Israel espiritual, indicando que as promessas e exigências de Deus para o antigo Israel agora se aplicam à Igreja, o novo povo de Deus. Vamos explorar o que isso significa para nós, como devemos viver em resposta a essa identidade e como podemos compreender o plano de Deus para a sua Igreja através dessa metáfora. Gálatas 6, verso 16 é uma passagem fundamental onde Paulo se dirige àqueles que seguem esta regra e os chama de Israel de Deus. Aqui, Paulo está nos ensinando que a Igreja, composta por todos os crentes em Cristo, é o verdadeiro Israel, o povo espiritual de Deus. A transição do Israel físico para o espiritual. No Antigo Testamento, Israel era o povo escolhido de Deus, através do qual ele revelou seu caráter e propósito ao mundo. Contudo, com a vinda de Cristo, essa promessa se estendeu a todos os que têm fé nele, tanto judeus quanto gentios. A Igreja é agora o Israel espiritual, herdeira das promessas de Deus. Como Israel de Deus, a Igreja é herdeira das promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Isso significa que as bênçãos e o propósito de Deus para Israel agora se aplicam a nós, e somos chamados a viver à altura dessas promessas. Assim como Deus tinha exigências específicas para o Israel físico, ele também tem exigências para a sua Igreja, o Israel espiritual. Essas exigências são uma expressão da sua vontade e um caminho para vivermos em conformidade com o seu plano. Deus chamou Israel para ser um povo santo, separado para ele. Da mesma forma, a Igreja é chamada a viver em santidade e obediência, refletindo o caráter de Deus em um mundo que precisa desesperadamente de sua luz. Como Israel foi chamado a ser uma nação santa, a Igreja é chamada a ser o povo santo de Deus. Israel era continuamente lembrado de sua aliança com Deus e das bênçãos e maldições associadas à obediência ou desobediência. Para a Igreja, essa aliança é cumprida em Cristo, e nossa fidelidade a Ele é fundamental. Somos chamados a viver em aliança com Deus, mantendo nossa fé e confiança em Cristo como nosso Salvador e Senhor. Assim como Israel tinha uma missão específica no plano de Deus, a Igreja, como Israel espiritual, também tem uma missão essencial a cumprir. Deus chamou Israel para ser uma luz para as nações, para revelar sua glória ao mundo. Agora, a Igreja é chamada a cumprir essa missão, proclamando o Evangelho e vivendo de forma que o mundo veja a glória de Deus através de nós. Paulo nos ensina que o Israel de Deus, a Igreja, deve viver em unidade, demonstrando ao mundo o poder transformador do Evangelho. Nossa unidade em Cristo é um testemunho poderoso ao mundo de que somos o povo de Deus, unidos pelo sangue de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, ser o Israel de Deus é um chamado sagrado e uma responsabilidade elevada. Como Igreja, somos o povo espiritual de Deus, herdeiros das suas promessas e chamados a viver em santidade, obediência, fidelidade e missão. Que possamos, como Israel espiritual, viver de maneira que honre a Deus e cumpra o seu propósito para nossas vidas. Que sejamos uma luz para as nações, unidos em Cristo e fiéis à aliança que temos com Ele. E que, através de nossas vidas, o mundo possa ver que somos verdadeiramente o Israel de Deus, chamados para glorificar o seu nome. Amém. Ministração Reverendo Pinho Borges. Locução Fábio Virtual. Você ouviu Instantes com Deus.